Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa nona aula do curso de SketchUp. Essa será a nossa última aula e nós vamos começar abrindo aquele nosso arquivo do sobrado que nós estávamos mexendo até a aula passada. Então eu vou abrir ele aqui e olha só, então meu arquivo está aberto, eu tenho todas as cenas criadas, eu finalizei essa modelagem. Eu quero mostrar alguns detalhes que não foram falados ainda. Uma questão muito importante é que sempre que você finaliza o seu modelo, você vai salvar para enviar para uma outra pessoa, esse arquivo, né, conforme a gente vai modelando, ele vai ficando cada vez mais pesado. Isso acontece porque a gente vai colocando componentes, blocos dentro dele e nem tudo vai ser usado. Então é muito comum você ir deletando, trocando as texturas, às vezes você cria uma textura e acaba não usando e assim por diante. Então o arquivo ele vai ficar pesado, mas existe uma forma da gente limpar esse arquivo para que tudo que não esteja sendo usado seja deletado e aí esse arquivo ele vai ficar um pouco mais leve e isso vai facilitar bastante tanto para ocupar menos espaço no seu computador quanto para você compartilhar com alguém, então o arquivo vai ficar mais leve. Além disso, quando a gente faz essa limpeza no arquivo, o arquivo fica mais rápido de manipular. Então vai ser o próprio arquivo vai ficar mais leve e vai travar menos no seu computador. Bom, então vamos entender como nós podemos fazer a limpeza desse arquivo. Antes de mostrar, eu quero abrir a pasta onde esse arquivo está salvo e eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Então esse é o meu arquivo salvo. Nós temos aqui que ele tem 127 kbytes, né? 127 mil kbytes, ou seja, 127 megabytes. A gente vai voltar lá no arquivo e eu vou reduzir. Então eu vou fazer essa limpeza, eu vou salvar o arquivo mais uma vez para a gente ver se esse arquivo novo, já limpo, ele vai ter alguma redução no tamanho. Então eu vou abrir aqui e para a gente fazer essa limpeza nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar a opção da janela e você vai ter que descer até as informações do modelo. Então, informações desse arquivo. Aqui nós temos então várias opções que nós já vimos. Entre elas nós temos essa opção que chama estatísticas. Então você vai clicar aqui. Então aqui ele vai te falar várias informações sobre o nosso modelo, quantos componentes tem, quantos materiais e assim por diante. Bom, eu vou fazer o seguinte, então agora nós vamos eliminar os arquivos que não estão sendo utilizados. E aí para isso nós temos essa opção. Então você vai clicar aqui em eliminar os não usados. Eu vou clicar, ele vai carregar. Então ele já terminou, ele não vai mostrar nenhuma mensagem, ele simplesmente vai finalizar essa limpeza. Eu aconselho que sempre que você clicar nesse botão, antes de você fechar essa janela, que você clique aqui nessa opção de corrigir os problemas. Geralmente o seu arquivo não vai ter nenhum problema e quando você elimina os arquivos que não estão sendo usados, não vai acontecer nada com esse arquivo que possa corromper ele ou causar algum problema. Mas por segurança, eu sempre clico nessa opção. Digamos que não custa nada, então é sempre bom a gente clicar na opção aqui de corrigir os problemas. Então eu vou clicar. E aqui, se houvesse algum problema, ele corrigiria, mas aqui nesse caso, olha só, então ele vai falar aqui nenhum problema encontrado, aí eu posso simplesmente dar um OK e posso fechar essa janela. Agora o que eu preciso fazer é salvar novamente o arquivo. Então eu vou clicar aqui na opção arquivo e eu vou clicar em salvar como para que você possa ver a diferença entre os dois arquivos, o arquivo antigo e o novo. Eu vou colocar aqui aula arquivo reduzido. E vou salvar. Bom, agora olhando na pasta, então olha só, o arquivo da aula 2, que é o que eu estava aberto, tem 127 megas. Se eu for agora e buscar aquele arquivo que é o arquivo reduzido,
Então, deixa eu vir aqui e voltar. Olha aqui, aula arquivo reduzido. Ele tem 113 megas, tá? Então aqui ele reduziu um pouco, não foi muita coisa, mas ele ficou mais leve, ele está um pouquinho menor. Então fez diferença. O quanto ele vai reduzir, isso vai depender muito de arquivo para arquivo. Depende muito de como você modelou, da quantidade de vezes que você colocou alguma coisa no seu modelo e depois deletou. Então isso vai variar. Mas eu já vi casos do arquivo ficar com a metade do tamanho depois de fazer esse processo de redução dos não usados, de eliminar, na verdade, os arquivos não usados. Então isso é bastante importante e esse é um processo que não vai alterar nada no seu arquivo. Então você não vai ter nenhuma forma não vai prejudicar o seu arquivo de forma alguma. Então isso é uma coisa que você sempre pode fazer. Aconselho até que você sempre, conforme está modelando, de vez em quando faça isso, que daí você sempre vai eliminando esses, digamos assim, que é o lixo que está presente aí no seu arquivo. Então, o seu arquivo vai ficando mais leve e isso também diminui a chance de ocorrer um erro, de travar o SketchUp. Então, isso é bastante importante. Bom, eu quero mostrar agora uma outra opção que nós temos. Durante o curso todo, quando nós estávamos editando um grupo, mexendo com as nossas paredes, com os nossos mobiliários, então eu sempre dizia para que você clicasse 2 vezes dentro do grupo. Então, por exemplo, a gente clica aqui e eu entrei dentro do grupo das paredes. E aí aqui eu poderia clicar para entrar dentro do grupo da minha porta de correr. Bom, normal, isso aqui funciona bem. Só que de vez em quando, o que acontece? Por exemplo, se você tem muita coisa no seu modelo, às vezes você pode querer vir aqui e, por exemplo, eu quero editar esse rack da televisão. E aí eu posso até clicar aqui 2 vezes, eu entro e estou editando o rack da televisão, mas aí, por exemplo, aqui se eu quiser fazer alguma coisa, né, alguma alteração na parte de trás desse modelo. Então eu teria que vir aqui, daí a gente entra na parede, aí começa a ficar um pouco complicado, né? Dependendo de onde esse nosso modelo esteja localizado. Então às vezes está do lado de parede, daí fica difícil de editar. Nesses casos que acaba ficando difícil, nós temos uma opção aqui que é a seguinte. Você pode vir até a opção visualizar e nós temos essa opção aqui de editar componente. Então, eu posso colocar essa opção aqui, que é ocultar o resto do modelo. O que isso vai fazer? Vai acontecer o seguinte. Quando eu entrar aqui, por exemplo, para editar esse rack da televisão, olha só, eu vou clicar 2 vezes, ele vai ocultar todo o resto do meu modelo. Então, tudo que tinha no meu modelo está oculto. E aí, dessa forma, eu deixo, né, esse nosso componente aqui isolado, componente ou grupo, e eu posso fazer as edições de uma forma muito mais fácil. Então, olha só, eu tenho um acesso tranquilo aqui à parte de trás e poderia, né, fazer qualquer edição. A partir do momento que eu clico fora, ou se eu clicar ESC também para sair desse componente, olha só, voltou a aparecer a minha casa. Então, isso também aconteceria aqui se eu estivesse entrando para editar as paredes. Clico 2 vezes, olha só, ele isola o grupo do pavimento superior. Se eu entrasse para editar a porta, então clico 2 vezes e ele isola o grupo da porta. Então, essa é uma opção muito interessante, principalmente quando você tem um modelo muito grande, muito complexo, com muitas coisas, que daí realmente acaba ficando difícil de editar algumas coisas. Então, isso pode facilitar bastante. Dentro dessa opção, que nós podemos isolar o nosso componente, nós ainda temos uma outra opção, que é a seguinte, ocultar componentes similares. Então, o que isso vai fazer? Olha só, por enquanto eu não vou selecionar e eu vou tentar editar uma cadeira aqui. Então, quando eu entro no componente da cadeira, todos os componentes que são iguais, eles estão aparecendo. Mas se eu vier aqui, e selecionar a opção para ele também ocultar os componentes similares. Então, dessa forma, só um desses meus componentes vão ficar aparecendo. Os outros não vão aparecer.
mas isso os componentes eles vão continuar se comportando da mesma forma. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e alterasse qualquer coisa, então, por exemplo, vou alterar aqui a cor dessa minha cadeira. Olha só. Então, todos os outros eles vão continuar se comportando exatamente da mesma forma. Eles vão sim ser alterados, apesar deles não estarem aparecendo no na nossa edição. Então, isso aqui é uma opção também que nós temos para facilitar, né? Para que os componentes iguais não fiquem aparecendo e daí a gente só realmente trabalhe com um componente isolado. Uma outra coisa interessante que nós temos aqui na hora de gerar as nossas imagens, criar as nossas cenas, é a opção de ocultar as nossas linhas guias. Então, olha só, durante a sua modelagem, pode ser que você acabe utilizando várias linhas guias, e essas linhas, que são aquelas linhas infinitas que nós fazemos utilizando o comando da trena, elas vão ficar ali aparecendo. E aí, é claro, você pode deletar. Então, eu posso tanto selecionar a linha e clicar em Delete, quanto pegar a borracha e ir apagando essas linhas. Mas pode ser que existam diversas linhas. Então, assim, às vezes, você vai ter muitas e muitas linhas aí. E ficar apagando todas elas vai dar bastante trabalho. Então, a gente pode resolver esse problema fazendo o seguinte. Eu venho aqui na opção Visualizar, e aí nós temos, olha só, essa opção de visualizar as linhas guias. Então, por padrão, ela está marcada, mas se eu clicar, o Sketch vai ocultar automaticamente todas as linhas. Não importa se eu tenho 2 linhas ou se eu tenho 200 linhas. Ele vai ocultar todas de uma vez só. E aí, então, fica bem mais fácil. E é claro, se você precisar enxergar de novo essas linhas, a gente simplesmente vem aqui e liga as linhas guias e elas vão voltar a aparecer. Então, é uma maneira mais prática de ocultar na hora de fazer as nossas cenas. Aí, quando você exportou também as fotos, não sei se você percebeu, mas os nossos eixos eles vão ser ocultados automaticamente. Então, sempre que a gente vai exportar um gráfico 2D, ou seja, né, uma foto em JPG ou uma foto em PNG, os eixos do Sketch eles vão ser ocultados automaticamente. Caso você queira modelar sem ficar vendo os eixos, você pode também vir aqui e ocultar os eixos, olha só. Então eu clico aqui, então os eixos eles vão estar ocultos. É claro que a gente ainda consegue desenhar nos eixos, olha só. Então eu tenho o eixo verde, vermelho e azul. Então eles continuam ali, ele só ficou oculto. Então é uma outra opção que você tem também durante a modelagem. Bom, para dar continuidade à nossa aula, nós vamos abrir um arquivo novo. Você vai até a pasta da aula 9 e você vai encontrar um arquivo que chama Exercício Ferramenta de Sólidos. Então pode abrir esse arquivo que nós vamos trabalhar com as ferramentas de sólidos que nós não vimos até agora. Bom, aqui eu abri o meu arquivo e olha só, nós temos vários modelos que a gente vai entender certinho como é que eles funcionam. Antes de qualquer coisa, nós vamos utilizar esse conjunto de ferramentas que está aqui. Então, é ferramentas de sólidos. São essas ferramentas. O que acontece? Para que a gente possa usar essas ferramentas, os nossos objetos precisam ser sólidos. Objetos sólidos, eles necessariamente precisam ser ou um grupo ou um componente. Para a gente saber se eles são sólidos ou não, você pode clicar em um objeto e olha só, aqui nas informações de entidade, ele vai dizer que é um grupo sólido ou um componente sólido. Então é assim que a gente vai identificar quando um grupo é sólido ou não. Olha só a diferença, se eu clicar aqui nesse objeto, ele não é um sólido, ele só está dizendo que esse objeto está agrupado. Como que a gente define então um objeto sólido? Ele precisa ser um objeto que ele seja inteiramente fechado, então não pode ter nada, nenhuma fresta aberta nesse objeto. Imagina o seguinte, se você fosse pegar esse modelo aqui em 3D
e encher isso aqui de água, a água não ia vazar de forma alguma, porque não tem nada aberto. Não tem nenhuma linha aqui que está aberta, nada, não tem nenhuma fresta. Então, nesse caso, ele é um sólido. Agora, nesse caso aqui, existe alguma coisa que não está fechado da forma correta. Então, é por isso que ele não é um sólido. Olha só, nesses casos, quando a gente não consegue identificar onde está o erro do nosso modelo, então o porquê ele não está se tornando um sólido, a gente pode usar um plugin que vai ajudar a identificar onde que existe o, digamos assim, o defeito, né, que não está permitindo com que isso seja um sólido. Para a gente usar esse plugin, nós vamos fazer o seguinte. Olha, a gente vai clicar aqui então para instalar o plugin e você vai entrar nessa opção de instalar extensão. Na pasta dos plugins que você tem no material do curso, nós temos uma pasta que chama Solid Inspector. Então você vai clicar aqui e a primeira coisa que a gente vai instalar vai ser essa opção, ó, TT-lib, que isso vai ser só uma ferramenta que vai permitir que a gente instale o plugin definitivo, que é esse aqui de baixo. Então primeiro você vai instalar essa opção, eu vou clicar aqui em abrir, e ele não vai aparecer nenhum conjunto novo de ferramentas, isso é normal. Olha, ele só instalou aqui essa opção. Agora eu vou instalar novamente e eu vou clicar na opção aqui de baixo, que é o Solid Inspector. E vou abrir. Então pronto, agora sim ele instalou o inspetor de sólido e eu posso abrir essa opção clicando aqui, ó, Solid Inspector. E ele vai ser só um botãozinho. Então o que isso aqui vai fazer? Isso aqui ele vai inspecionar o nosso modelo e vai procurar qual é a causa de determinado objeto não estar sendo um sólido. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa caixa, eu vou clicar aqui na opção do plugin. E olha só, ele vai me dizer que tem uma face aberta, uma borda aberta. Eu posso, e ele fica marcando aqui, ó. Então tá vermelho, ele tá marcando que o problema tá nessa linha aqui. A gente pode tentar clicar aqui em Fix All, que é consertar tudo. Pode ser que ele consiga resolver o problema, vamos ver. Mas aqui não deu, ó. Então, às vezes, como é plugin, nem sempre ele vai resolver o problema automaticamente. Então, ele diz aqui que alguns erros, né, que foram encontrados não foram resolvidos automaticamente. Então, ele pede para a gente inspecionar manualmente essa parte aqui. Então, bom, vou dar um OK, vou fechar. Então, vamos ver qual que é o problema aqui. Se a gente for aproximando, olha só. Então, essa linha está aberta. Aqui eu consegui ver que tem uma abertura nesse meu sólido. É por isso que isso aqui não está virando um sólido. Então, eu vou clicar 2 vezes e eu vou fechar essa linha. Pronto. Então, fechei. A gente pode até deletar. Isso aqui não vai precisar. E olha só, se agora eu vier aqui e colocar isso aqui de novo, ele vai dizer, ó, que nenhum erro foi encontrado. Então, tá tudo certo. Isso aqui agora é um grupo sólido. Então, essa ferramenta ela vai ajudar você a identificar quais objetos, né, onde estão os erros que podem acontecer aí quando você vai formar um sólido. Então, é para isso que vai servir esse plugin. Bom, aqui, então, todos os outros objetos já são sólidos. Então, agora a gente vai entender essas ferramentas. O que acontece? Para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo, eu vou mudar o estilo da nossa visualização aqui no Sketch. Então, eu vou abrir aquela aba que vai permitir que a gente defina aqui algumas opções dos estilos. E eu vou pegar essa opção aqui, que é o raio-x. Aí a gente vai conseguir ver dentro dos nossos grupos, olha só. Então, eu vou conseguir ver o que está acontecendo ali. Bom, vamos fazer esse aqui primeiro. Eu tenho 3 modelos aqui, na verdade 3 objetos. Eu vou selecionar os 3 e eu vou selecionar essa primeira opção, que é revestimento externo. Então, olha só, eu vou clicar e ele vai fazer isso aqui. Então, ele fez, a partir dos 3, ele virou só um sólido. Então, agora virou um grupo só. E toda aquela parte que estava se sobrepondo entre um grupo e outro, olha só, ele deletou. Então, agora só ficou a parte externa, a casca interna, a externa, digamos assim, do meu grupo.
Olha só, então a gente conseguiu fazer isso aqui. Então essa é essa opção. Agora a próxima opção é o seguinte, olha só, eu vou colocar essas duas aqui, elas estão se sobrepondo. Nessa opção, o que vai acontecer? Se eu selecionar esses dois sólidos e clicar, ele só vai manter no nosso modelo aquela parte que se sobrepõe. Então, olha só, vou dar um Ctrl Z, só esse pedaço que tá encontrando, né, sobrepondo um grupo no outro, é que vai ser mantido no nosso modelo. Então, deixa eu ligar aqui o 3D. Olha só, aqui, quando eu clico, só aquele pedaço que vai ser mantido. Vindo aqui para o lado, olha só, a gente tem essa opção. E se eu fizer essa opção aqui, né, de interseccionar, então olha só, eu conseguiria criar, deixa eu tirar o raio-x. Eu faço as duas aqui e olha só, consegui fazer um retângulo com as bordas, né, ali seguindo aquele cilindro que existia antes. Então, é uma opção para a gente criar aí determinados objetos. Aqui ao lado, então ligando novamente o raio-x, eu tenho a mesma coisa, olha, então são vários grupos que eles estão se sobrepondo ali. Eu vou selecionar essa opção de união. Então, olha só, vou selecionar todos eles e eu vou clicar aqui na opção de união. Ele vai fazer praticamente a mesma coisa que foi feita com essa primeira opção, que era o revestimento externo. Então, tudo que estava se sobrepondo, ele deletou, e aí só ficou, digamos assim, a casca externa desse nosso grupo. Olha só, então só ficou a parte externa. Mas se eles são tão parecidos assim, basicamente pelo que a gente viu eles são iguais, qual é a diferença entre essa opção da união e a opção do revestimento externo? Vai ser a seguinte, olha só. Então a gente vai fazer aqui nessas duas opções. Se eu selecionar esses dois, olha, que é esse aqui, esse aqui. Então vou selecionar os dois e selecionar revestimento externo. Ele deletou tudo que estava se sobrepondo entre um objeto e outro. Então a gente não vê mais nada ali dentro desse sólido. Se eu selecionar agora essa outra opção e trabalhar com a união, olha só, então algumas partes que estavam se sobrepondo ali, ele vai manter no nosso modelo. Tá? Então ele não vai deletar absolutamente tudo que existe na parte que está se sobrepondo. Então essa é a diferença entre a primeira opção e essa daqui de união. É claro que ó, se eu tirar o raio-x, é a mesma coisa, né? A gente não consegue ver diferença, mas existe aquela diferença ali. Então essa daqui que vai ser a diferença entre um e o outro. Passando aqui para o lado, a gente tem essa opção de subtrair. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou clicar na opção subtrair e eu vou precisar selecionar os objetos de forma um de cada vez, então de forma separada. Primeiro eu vou clicar aqui nesse retângulo e depois eu vou clicar no meu cilindro. Olha só, então aqui o que vai acontecer? Ele vai subtrair o primeiro do segundo. Então faz diferença a ordem com que eu estou selecionando os objetos. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, selecionar essa opção, só que primeiro eu vou clicar no cilindro e depois no retângulo. Então ele vai subtrair o primeiro do segundo. Por isso que agora ele fez um furo no retângulo. Então a gente tem essa opção, mas faz muita diferença a ordem da seleção. É uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração. Essa opção aqui é interessante para a gente, por exemplo, se você estiver trabalhando com terreno e precisa cortar um pedaço do seu terreno. Então, imaginando que isso daqui seria uma topografia qualquer, e aí eu tenho esse grupo que eu vou posicionar aqui e eu quero fazer, né, um recorte nesse pedaço do terreno. Então, eu posso simplesmente subtrair este meu bloco do terreno, fazendo assim, ó, clicando aqui em subtrair, clico nesse grupo e depois clico no terreno. Ele vai carregar um pouquinho e olha só, eu acabei de recortar, digamos assim, aquele pedaço. Então a gente conseguiu de uma forma bem prática fazer um recorte nessa topografia. Então a gente consegue utilizar essa ferramenta para fazer isso.
Continuando aqui, olha só, a gente tem algumas outras opções, essas duas últimas opções. Uma é o recortar. Essa opção de recortar, o que vai acontecer? Eu vou colocar esse objeto aqui e eu vou clicar aqui nessa opção. Então eu clico, deixa eu desselecionar tudo, vou clicar aqui e eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro no segundo. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o primeiro para recortar o segundo. Olha só, estou fatiando. E o primeiro ele vai se manter intacto. Então, ele vai servir só como uma forma, digamos assim, para o nosso corte. Eu vou clicar aqui, primeiro, segundo. E aí eu posso fazendo quantos cortes eu quiser. Ó. Então, aqui, primeiro, segundo. E assim vai. Então, a gente vai fazendo isso aqui. Aí. Então, eu consegui recortar todo esse nosso cilindro. E isso é bem interessante. Essa opção nós podemos usar, por exemplo, para fazer aqui um telhado. Então, olha só, eu tenho um telhado desenhado e eu tenho as minhas paredes aqui. As paredes estão passando. Mas o que eu quero é que as minhas paredes só vão, né, até aqui a base do meu telhado. Então, para fazer isso, eu posso usar essa opção de recortar, e aí eu vou clicar no telhado e clicar nesse grupo sólido que está ali em cima. Então, dessa forma, o que aconteceu? Ele recortou. Aí eu posso vir aqui em cima, entrei no grupo e deletei essa parte que ficou sobrando. E agora, olha só, eu já recortei certinho ali o espaço que eu precisava. Então, é uma forma fácil de fazer esse tipo de coisa aqui. A outra opção que nós temos, a última opção, é a seguinte. Eu poderia colocar aqui também um plano do corte no meu cilindro. E aí eu vou clicar aqui, ó. Então, dividir. O que isso vai fazer? Eu vou clicar de novo, primeiro e segundo. Ele dividiu. Só que aqui ele vai dividir em 3 pedaços. Eu vou ter o meu primeiro grupo, eu vou ter o meu segundo grupo, e a intersecção ela vai ser um grupo também. Então, ele vai pegar e dividir tudo. É isso que essa opção aqui vai permitir que a gente faça. Então, caso você precise fazer isso, olha só. Se eu clicar aqui e fizer assim, ele vai já separar todos esses elementos de uma vez só. Então, essas opções de trabalhar com as ferramentas de sólido, elas são interessantes em alguns casos. Então, por isso que é interessante a gente saber como que elas podem ser utilizadas. Bom, para dar continuidade, nós vamos ainda ver mais 2 plugins que são muito úteis e super interessantes para a gente usar no processo de modelagem do nosso projeto. Então agora eu quero que você abra novamente a pasta da aula 9 e nós vamos primeiro abrir essa opção que é o exercício Joint Push Pull. Então eu vou abrir aqui. E aqui o meu já abriu. Bom, então nós temos alguns elementos dentro desse nosso arquivo e antes de qualquer coisa nós vamos fazer a instalação do plugin que vai ser usado. Então para instalar esse plugin, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui no painel de do gerenciamento das extensões e nós vamos primeiro clicar aqui em instalar extensão e dentro da pasta dos plugins você vai encontrar uma pasta que chama Fredo Tools. Então vamos abrir essa pasta e nós vamos primeiro ter que selecionar este arquivo, que é o libfredo. Então esse arquivo ele vai apenas servir como base para os outros plugins que nós vamos instalar, para esse próximo plugin. Então primeiro você instala essa opção do libfredo, eu vou abrir, não vai acontecer nada, não vai aparecer nenhum plugin novo, e agora eu vou voltar aqui e vou instalar essa opção, que é o Joint Push Pull. Então, eu vou dar um abrir. Pronto. Então, no seu, provavelmente já vai abrir o painel com as ferramentas novas. No meu, ele já estava instalado, então eu vou ter que vir aqui e selecionar essa opção, que é o Fredo 6 Joint Push Pull. Então, eu vou abrir aqui. Bom, nessa opção, com esse plugin, nós vamos ter mais opções quando a gente estiver trabalhando com aquela ferramenta do puxar e empurrar, que é esse daqui, que a gente estava selecionando com o atalho P. Então,
Então, o que acontece? Com essa opção, olha só, eu vou mostrar algumas diferenças aí que a gente tem entre o plugin e a opção aqui normal do SketchUp, o puxar e empurrar. Esse primeiro botão, ele é só uma lista com todas as opções que nós temos neste plugin. Então a gente não precisa se preocupar com esse primeiro botão. Aí aqui eu tenho essa opção, que é a opção puxar do plugin. Então vamos ver o que é diferente entre o básico que nós temos dentro do Sketch e essa opção dentro do plugin. Então olha só, primeira diferença. Eu tenho aqui essa malha e vamos supor que eu quisesse selecionar vários quadrados desse e eu quero puxar todos esses quadrados de uma vez só. Então se eu selecionar essa opção aqui do puxar do SketchUp, olha só, ele vai desselecionar e ele só vai deixar a gente puxar um plano de cada vez. Então eu não consigo puxar vários planos ao mesmo tempo. Mas olha só, com a ferramenta do plugin, eu consigo, por exemplo, selecionar aqui vários. Aí vou selecionar o Joint Push Pull do plugin. E olha só, a gente tem a possibilidade de puxar, né, fazer extrusão de vários elementos ao mesmo tempo. Então isso é muito legal. Aqui também a outra diferença que nós temos é o seguinte. Olha só esse cilindro. Então, se eu vier com o puxar normal do Sketch, a mesma coisa, ele não vai conseguir puxar esse cilindro. Então, não vou conseguir deixar ele mais largo, porque o Sketch ele não faz extrusão de superfícies curvas. Mas se eu estiver utilizando o Joint Push Pull, que é essa opção aqui, olha só, agora a gente consegue fazer extrusão dessas de superfícies curvas. Então isso vai ser bastante útil para a gente em determinados momentos. Então essa é uma opção bem legal. Olha só, vamos ver aqui algumas particularidades agora que nós temos várias opções aqui do Joint Push Pull. Então veja bem, isso aqui é uma esfera, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu quero ver cada um dos planos que formam essa esfera. Para a gente fazer isso, você pode vir aqui na opção visualizar e nós podemos selecionar essa opção de geometria oculta. E olha só, então aqui ele está mostrando todos os planos que compõem essa esfera. Cada um desses planos vai ser um plano. Se eu pegasse o puxar normal, a gente conseguiria, olha, fazer extrusão desses planos individualmente. Então isso é possível desde que eu esteja vendo a geometria oculta. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E agora vamos entender as opções com base nessa opção aqui, olha. Então eu vou clicar e vão aparecer diversas opções. Então vamos entender o que é cada uma delas. Olha só, aqui, deixa eu passar aqui para esse plano mesmo. Então olha só, primeira opção, se a gente clicar aqui, eu vou abrir mais opções. Então eu tenho diversas opções dentro desse meu painel com a ferramenta do puxar. Eu tenho a primeira coisa aqui, é o tipo de seleção. Então primeiro eu posso limpar todas as seleções, você pode ver que ele desselecionou tudo. Aqui na segunda opção eu posso selecionar cada uma das faces individualmente, então olha só, ele vai selecionar cada uma dessas faces de forma individual. E aí aqui eu também tenho a opção de superfície inteira, ou seja, por exemplo, aqui no caso da minha esfera, toda essa superfície é uma superfície única, digamos assim. Então ele está selecionando toda essa superfície. E isso é bem interessante. Olha só, se eu vier aqui no cilindro, eu poderia puxar toda essa superfície lateral. Então a gente vem com base aqui na parede, digamos assim, desse nosso cilindro. A outra opção que nós temos é todas as faces conectadas. Então aqui, tudo que tiver em contato com essa minha face principal, ele vai também selecionar. Então olha só, aqui ele está selecionando a lateral e a parte de cima desse meu objeto. Aqui também, olha só, ele selecionaria todo esse meu plano. Então, essa é uma outra opção que nós temos. E aí, a última opção é para a gente selecionar todas as faces adjacentes com o mesmo material. Ou seja, eu quero mostrar aqui uma situação. Eu vou vir aqui e aplicar o material
dentro dessa esfera. Olha só. Então, aqui dentro da esfera eu vou pintar vários gomos, digamos assim, né? Vários desses planos. Então, estou pintando aqui. E eu vou pegar agora essa opção, selecionar aqui todas as faces com o mesmo material. E olha só, quando eu vou puxar, ele vai selecionar tudo, menos aqueles planos que estão com material diferente. Então, aqui ele vai carregar, isso é normal, porque é muita geometria para ele puxar de uma vez. Então, demora um pouquinho, mas é isso que vai acontecer. Então, aqui eu puxei, eu fiz a extrusão de todos os elementos que estavam no mesmo material, ou seja, né, que eles estavam com o material em branco aqui do SketchUp. Dá um Ctrl Z. Bom, algumas outras situações também. Olha só, essa ferramenta é interessante porque a gente consegue definir um offset específico para a nossa extrusão. Então, aqui eu vou selecionar face por face e vou pegar aqui esse quadrado. Eu vou colocar ele para cima. Eu poderia, claro, colocar aqui um Enter, ele vai ficar com 1 metro de extrusão, mas mesmo depois que ele está pronto, enquanto eu não concluir esse comando, e aí eu teria que concluir clicando aqui fora, ou também clicando nessa portinha de sair do comando, eu posso vir aqui e alterar. Então eu posso colocar vírgula 5 e dar um Enter, e ele vai alterar. E assim por diante, eu poderia colocar qualquer valor, colocar aqui 1,5, olha só, e ele alterou. Então aí ele só vai concluir a hora que eu clicar para fora, e aí fechou o comando. Então isso pode ser útil também. Uma outra coisa aqui, olha só, a gente tem uma diferença aqui que é o tipo de extrusão. Então lembra que quando a gente estava trabalhando com essa opção aqui, a gente tinha essa extrusão de simplesmente puxar a minha face para cima, e aí olha só, a face original ela vai ser deslocada na verdade, porque ela foi lá para cima, e eu tinha a opção de clicar em Ctrl, e aí ele vai copiar essa face, né? Então ele vai fazer a extrusão com cópia. Ou seja, a minha face original ela vai permanecer ali. Aqui é a mesma coisa. Então nessa opção ele vai simplesmente mover a face original. Olha só, aqui ele moveu a face original. E nessa outra opção ele vai manter a face original intacta. Então ele vai criar uma cópia daquela face original. Então essa é as opções que a gente tem aqui. E isso também pode ser feito enquanto eu estou no mesmo processo do comando. Pode ver que eu fiz os dois aqui, né? Sem sair do comando. Então, eu posso fazer vários usando aqui o mesmo comando. E olha só, depois que eles estão feitos, a gente pode vir e ficar alterando aqui qual que é a opção que eu quero, tá? Para essa minha última extrusão. Então, isso é bem interessante também. Bom, agora continuando, eu vou vir aqui na esfera e mostrar mais algumas questões. A gente tem essa opção aqui que é o Molding e é bem interessante. Olha só, eu vou puxar aqui essa face e beleza, puxou. Só que a gente pode colocar um ângulo para finalizar essa face. Como assim? Eu posso fazer com que ela tenha, né, esse puxar, essa extrusão, só que aqui o plano final vai ser diferente do plano inicial. Olha só, se eu colocar aqui 10 e der um OK, tá vendo que ele abriu, ele aumentou esse ângulo em 10 graus e essa minha face final ficou maior. Se eu vier aqui colocar, clicar nesse mais e menos, ele vai trocar, então vai ser menos 10 graus. E aí por conta disso, que ele passou muito, mas ele fez menos 10 graus. Deixa eu refazer aqui. Olha só, então eu vou vir aqui e ele está em menos 10. Pode ver que ele vai afunilando esse meu plano inicial. Então isso pode ser bem interessante dependendo da forma que você quer criar. Então nós temos aí essa opção e depois, é claro, né, a gente poderia continuar mudando esse valor. Então eu colocar aqui menos 5, dar um OK e ele vai ficar ali menor, só que nem tanto. Então são alguns controles que você tem. Uma outra opção interessante também é que a gente pode fazer essa extrusão, só que gerar a extrusão como um grupo. Então olha só, quando eu clico, o que acontece aqui? Essa nossa extrusão, ela vai se tornar um grupo. Então quando eu concluir esse meu comando, olha só, essa minha última extrusão,
ela não tem conexão mais com aquela minha face. Isso só vai funcionar para a última extrusão que a gente fizer. Então isso é bem legal quando você precisa fazer uma extrusão, só que você quer preservar o objeto original. Então dá para fazer dessa forma aqui. Bom, agora continuando, eu vou vir aqui e eu vou desselecionar essa opção da geometria oculta. Então eu não quero mais ver a minha geometria oculta. O que eu quero mostrar agora é o seguinte. A gente tem essa opção aqui do puxar e empurrar de uma forma arredondada. Como assim? Eu vou clicar aqui e para isso funcionar a gente tem que fazer o seguinte. Eu tenho que estar com 2 planos selecionados, pelo menos. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse plano de cima e a face aqui lateral do meu cilindro. E vou clicar nessa opção de extrusão arredondado, digamos assim. Então, eu vou clicar aqui e eu vou puxar. Quando eu começo a puxar, olha só o que acontece. Essa minha borda, a conexão entre as duas faces, ela vai ficar arredondada. Então, é uma opção que nós temos. Às vezes você pode criar um vaso com base nisso, enfim. Você pode criar diversos elementos fazendo esse tipo de extrusão. Aí aqui nós também temos quantos segmentos de linha vão ser... em quantos segmentos de linhas eu vou ter aqui para ter esse meu canto arredondado. Então aqui, por exemplo, se eu for visualizar de novo a geometria oculta, eu tenho aqui 16 faixas de linha. Poderia colocar aqui, por exemplo, 2. E aí você vai conseguir ver que isso vai ficar, olha, bem errado. Ele não ficou nem um pouco arredondado. Mas, dependendo do caso, você pode brincar com esses valores e, dependendo do objeto, daria para ser utilizado dessa forma. Então, isso é bem interessante. Aqui nós também temos uma opção que é para puxar com base em um vetor. Como assim? Deixa eu de novo tirar a geometria oculta. E olha só, ao invés de puxar em uma direção que seria os nossos eixos, então eixo azul, eixo verde, vermelho e assim por diante, eu posso puxar em qualquer direção. Então eu poderia puxar esse meu objeto na diagonal. E daí eu vou ter esse tipo de situação. Então são geometrias bem diferentes, mas existe a possibilidade de fazer dessa forma. Aqui nós também temos essa opção que é o puxar e empurrar normal. Isso aqui é basicamente o nosso puxar e empurrar do SketchUp, então com poucas opções, só que podendo puxar geometrias, por exemplo, curvas, e também várias outras opções de, por exemplo, selecionar várias faces ao mesmo tempo e assim por diante. A diferença principal é que aqui, nesse caso do puxar e empurrar normal, ele vai fazer o seguinte, ele pode até selecionar todos esses planos que a gente tem aqui, só que ele vai puxar de forma como se fosse individual cada um desses planos. Então, nesse caso, olha só que diferente. Se eu vier aqui, selecionar todas as faces conectadas, vou puxar essa minha esfera, e aí eu vou clicar aqui para concluir. Clico fora, ele vai demorar bastante porque é muita coisa para ele processar, mas a gente tem esse tipo de extrusão aqui. Então olha só, eu consegui puxar aqui todas as minhas faces. Opa, ele ainda está carregando. Então, olha só, aqui que pelo jeito deu algum problema, tá? Então, nesse caso, eu acredito que como são muitas e muitas geometrias para serem feitas a extrusão, então ele acabou dando algum problema aqui. Olha só, deu algum erro e aqui ficou um pouco mais baixo. Então, isso acontece principalmente se você tiver diversas faces sendo estrudadas de uma vez só, tá? Mas geralmente a gente não tem tanta coisa assim. Então nesses casos aqui, por exemplo, de um cilindro, se eu pegasse essa opção e puxasse ela, então aqui não vai ter problema, olha, vai tudo ficar com a mesma extrusão. Então isso também é possível de ser utilizado se você tem uma forma aí muito diferente para trabalhar. Aqui
a gente tem uma também opção, só que daí ela vai permitir que a gente puxe esses elementos em uma medida, em um eixo específico. Então, por exemplo, aqui, se eu vier na opção de superfície, quer dizer, de face por face, ao invés de toda a superfície. Deixa eu desselecionar, aí. Então eu posso puxar isso daqui, olha só, apenas no eixo que eu estou especificando. Então eu puxei aqui no eixo X. Se eu vier aqui e trocar o eixo, então, por exemplo, eu vou abrir aqui mais opções e vou colocar que eu quero puxar agora no eixo Y. Opa, só que como eu não concluí o comando, ele simplesmente trocou a extrusão que já havia sido feita. Vou voltar para o X, eu vou concluir essa extrusão, agora eu vou começá-la de novo. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em Y e agora sim, olha, então eu consigo vir aqui face por face e puxar apenas nesse sentido. Então a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa, o que não é possível fazer no puxar normal, digamos assim, do sketch. Porque no puxar do sketch eu teria essa situação, olha só, clicando aqui, eu puxo e ele vai acompanhar a direção que eu estou puxando. Então não vai dar certo. Então essa também é uma opção interessante. Aí aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. A última opção que nós temos é o puxar e empurrar, que ele vai seguir o formato que está sendo feito. Como assim? Olha só, nessa nossa geometria, nós temos aqui como se fosse um trapézio. Então, ele tem uma base maior e aqui o meio ele é menor. Se eu continuasse subindo, ele vai funcionar quase como se fosse uma pirâmide. Se eu estivesse usando o puxar normal que a gente tem no sketch, olha só o que aconteceria. Eu puxaria e ele vai puxar aquele quadrado completo. Não é o que eu quero. Eu quero que conforme eu puxo, ele continue fazendo, seguindo a forma que eu tenho aqui. Então eu vou puxar com essa opção aqui do Follow e eu vou clicar aqui em face por face. E daí eu clico aqui e vou subindo. Olha só, ele vai acompanhando a forma que eu já tinha. Então isso também vai ser bastante útil dependendo do que eu for fazer. Mesma coisa, eu posso vir aqui e abaixar e ele também vai entender que quando ele abaixar, ele vai ter que cortar, mas continuar seguindo aquele formato. Então essa ferramenta do puxar e empurrar é uma ferramenta bastante interessante, muito útil, principalmente quando você está trabalhando, né, puxando superfícies curvas, coisas que às vezes começam a dar problema quando a gente está trabalhando com o puxar do sketch normal. Uma outra situação também, eu acredito que eu comentei isso quando a gente estava fazendo as nossas curvas de nível, é o seguinte, às vezes acontece isso aqui, olha. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Então, por algum motivo, quando você está fazendo extrusão, opa, aqui não deu certo. Deixa eu tentar fazer assim. Também não. Olha, nesse caso aqui, perceba que por algum motivo, às vezes a nossa extrusão fica travada. Então ele limita a extrusão a alguma linha que tem adjacente ao nosso plano que está sendo extrudado. Então isso aqui acontece, principalmente quando a gente estiver mexendo com curva de nível. Aí o que pode ser feito? Dentro dessa opção do Joint Push Pull, a gente não tem essa limitação que existe aqui. Então, se eu vier com essa opção, eu vou conseguir puxar tranquilamente. Então, ele não vai se limitar a nenhum plano que possa ter ali alguma interferência com esse plano que está sendo extrudado. Então, isso também é uma outra vantagem de usar essa opção do freio do Joint Push Pull. Então, é bem legal. Agora, o próximo exercício que nós vamos fazer, o próximo plugin que vai ser usado, a gente vai abrir esse arquivo aqui, que é o exercício Round Corner. Então, você pode abrir. E antes de mais nada, nós vamos instalar o plugin que vai ser utilizado. Então, esse plugin, que é o Round Corner, ele também foi feito por esse Fredo. Então, para ele ser utilizado, a gente também precisa instalar
aquela opção que eu comentei que é o libfredo 6. Já foi instalado, então não precisa fazer de novo. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui em instalar extensão e escolher essa opção do Round Corner. Então eu vou clicar aqui, eu vou abrir e ele já vai carregar. Possivelmente no seu já vai abrir as opções do plugin. No meu caso já estava instalado, então eu tenho que vir aqui e selecionar a opção aqui embaixo. Então Round Corner. Pronto. Isso aqui é bastante usado principalmente para quem trabalha com renderização. Porque o que acontece? Quando a gente está renderizando, os elementos na vida real eles nunca são tão... não tem uma quina tão viva igual aparece aqui no Sketch. Então as quinas do Sketch elas são perfeitas, a gente não tem nenhum tipo digamos assim, de arredondamento dessas bordas. Mas na vida real, se você pegar qualquer tipo de bancada, qualquer objeto, você vai perceber que ele geralmente não é em quina viva. Por esse motivo, né, até isso também vai interferir na reflexão da luz quando você estiver trabalhando com o render. Então é por isso que o pessoal geralmente acaba fazendo esse ajuste nas bordas, porque vai acabar dando mais realismo no render. Bom, então vamos entender como é que esse plugin pode ser usado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar um objeto inteiro, se eu quiser. E aí, se eu selecionar o objeto inteiro, então eu vou fazer o arredondamento de todas as bordas. Eu vou clicar nessa primeira opção, que é o Round Corner. E olha só, vai abrir também várias opções aqui. Vamos entender as opções principais. Então eu tenho aqui qual vai ser o offset dessa minha borda. Eu vou colocar aqui 0,1. Então vou dar um OK. E ele já vai marcar. Ou seja, vai começar nesse ponto e ele vai terminar de arredondar nesse ponto. Quantos segmentos de linha vai ter essa nossa curva? Então eu vou colocar aqui, o máximo são 24. Eu vou colocar 10, só para a gente entender. Aí eu vou dar um OK. E aí, por fim, para concluir, eu posso clicar aqui fora. Então, olha, clico fora, ele vai carregar e pronto, já está feito. Todas as nossas bordas, elas estão arredondadas. Então, é exatamente isso que esse plugin vai fazer. A gente também poderia vir aqui e selecionar essa outra opção. Então, eu vou, de novo, selecionar, só que agora eu vou selecionar só essa face aqui de cima. Tá? Então, clico aqui, ele só vai arredondar essas linhas que estão selecionadas, não vai arredondar o objeto inteiro. Vou fazer aqui de novo, olha só, 10, vou colocar aqui agora 6, vou dar um OK, vou clicar fora e pronto, ele só arredondou essas bordas superiores. Então, essa é uma opção que nós temos, né? Fazer o arredondamento das bordas em linhas específicas. Deixa eu dar um Ctrl Z. E agora eu vou selecionar esse objeto inteiro e eu vou clicar aqui nessa segunda opção. Então aqui ele vai arredondar as linhas, mas ele não vai arredondar as pontas, tá? Então os vértices. Olha só, aqui eu nem vou mudar, eu vou deixar 0,10 e eu vou colocar 6, que vai ser 6 segmentos de linha para fazer a curva. E vou clicar para fora. Então ele fez, se a gente observar aqui, as minhas bordas estão arredondadas, mas a ponta é como se ela ainda tivesse uma quininha. Isso vai ficar mais claro se a gente vier aqui e observar na geometria oculta. Então olha só, aqui as nossas pontas estão arredondadas e aqui as pontas, né, ele ainda tem uma ponta. Então ele não vai arredondar os cantos. Essa última opção que nós temos aqui é para fazer, não seria um arredondar, mas seria para criar chanfros nas bordas. Então olha só, eu posso selecionar tudo e eu vou clicar aqui nessa opção. Então a mesma coisa, só que aqui a gente não consegue definir quantos segmentos de linha vai ter, porque ele simplesmente vai criar um plano inclinado aqui. Então eu vou simplesmente deixar ali no offset de 10 e eu vou clicar fora para concluir. Clico fora de novo. Olha só, então aqui ele fez simplesmente um chanfro na minha borda. Isso aqui pode ser que tenham objetos que sejam feitos dessa forma. Então daí é com essa ferramenta que você vai trabalhar. Bom, são essas basicamente as opções que nós temos aqui no Round Corner. Então eu vou vir aqui e fazer um exemplo, digamos assim, prático. Isso aqui é o que a gente geralmente faz quando está modelando, principalmente se tratando de
render. Então olha só, isso daqui é uma bancada em mármore. Mármore não, granito, que é mais comum. Então é uma bancada em granito. As bordas do granito nunca são em quina viva, da maneira que eu estava comentando. Então a gente precisa vir e arredondar todas essas bordas. Bom, para fazer isso aqui é um grupo, eu vou primeiro entrar dentro do grupo e eu vou selecionar então todo o meu objeto. Tá? Eu vou arredondar todas as bordas dessa minha bancada. E aí eu vou clicar aqui em arredondar a borda. Como isso daqui é uma bancada com uma espessura de 2 centímetros só, então eu não posso fazer um offset muito grande, senão ele vai dar erro. Aqui eu vou colocar um offset de 2 milímetros, então é muito pouco, é muito sutil. Vou colocar aqui 0,002, então 2 milímetros de offset. Vou dar um OK. Como é muito pequeno, eu posso deixar em 6 os segmentos de linha, que está ótimo, tá? Não vai ter problema. E eu vou clicar fora. Ele vai carregar, são várias bordas ali. Então, olha só, ele já concluiu. Deixa eu tirar a visualização da geometria oculta. E olha só, quando a gente vê por fora, então ele fica com as bordas todas arredondadas, que é muito mais próximo do real. Então, essa aqui é uma situação bem mais próxima do real que a gente vai ter realmente nas nossas bancadas. Então, olha só, eu tenho todas as curvinhas aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, a mesma coisa aqui nessa área molhada, eu faria a mesma coisa. Vou selecionar tudo, vou clicar aqui em Round Corner, vou deixar ali 0,002 e vou dar um OK, clicar fora. Olha, aqui pode ser que quando a gente tem, por exemplo, eu vou arredondar aqui, né, todo esse buraco. Então, quando eu arredondar, pode ser que ele crie um plano ou ele dê algum erro. Eu vou clicar em sim e ver o que acontece. Vamos ver. Olha só, então aparentemente deu errado, mas não deu errado. O que acontece é que ele criou um plano naquele meu buraco. Eu vou ter que clicar aqui e eu vou deletar esse plano e deletar o plano que está embaixo também. E agora está tudo certo. Essa nossa linha foi feita a extrusão. Fica algumas linhas aqui, então ele ficou com alguns errinhos, digamos assim, mas isso são coisas que não vão aparecer no render. Caso isso aqui te incomode, você pode ocultar essas linhas. Então eu posso pegar a borracha, seguro o Shift e lembra que daí a gente tem a opção de ocultar as linhas. Mas isso aqui é um detalhe que não vai aparecer no render, então você não precisa se preocupar em fazer o acabamento dessas linhas, que porventura podem aparecer, mas não é regra, isso aqui nem sempre vai aparecer. E olha só, então depois eu poderia aplicar um material aqui e a gente já teria a nossa bancada modelada da maneira correta, então aqui com as bordas arredondadas. Então é principalmente para isso que a gente vai usar o Round Corner, e daí ele vai dar mais realismo no seu render, então é interessante usar se estiver realmente trabalhando com a renderização. Agora nós vamos voltar para o nosso arquivo do sobrado para que a gente possa trabalhar então no layout. Eu já abri aqui o meu arquivo e agora o que acontece? Nós temos aqui o nosso modelo pronto e eu mostrei como a gente poderia trabalhar gerando fotos desse modelo. Eu mostrei também as opções que nós temos aqui dentro do SketchUp para colocar as cotas, puxar indicações. Mas em nenhuma daquelas opções que eu mostrei era possível a gente trabalhar com escalas. Então o que acontece é o seguinte, quando você instala o SketchUp, também é instalado no seu computador um outro programa que chama Layout. E esse programa ele funciona em conjunto com o SketchUp. Eu vou mostrar uma introdução ao layout para que você consiga mexer nele, ao menos mexer nele e fazer algumas coisas básicas. Mas o layout ele também seria um outro curso, porque ele é um programa, assim como o SketchUp, tem suas complexidades. Mas vamos ver aqui então como é que a gente pode utilizar ele. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós vamos trabalhar com layout é organizar as nossas cenas. Então, no layout, eu vou conseguir puxar
o meu modelo do SketchUp com base nas cenas que estão criadas. Para o nosso exemplo, eu quero criar uma cena de planta baixa. Então, só que vai ser uma planta baixa técnica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção de planta baixa, que eu já tinha criado. E é uma planta baixa né, ali do térreo. Só que eu quero que ela seja técnica. Então, eu vou alterar o estilo desse desenho antes de levar para o layout. Relembrando como a gente poderia trabalhar então com os estilos. Eu vou vir aqui na opção dos estilos e daí eu vou direto aqui, ó, aqui embaixo, e eu vou direto na opção de edição. Aqui eu vou desligar o céu, eu vou também configurar o fundo para que ele seja todo branco. Então aqui eu vou deixar o fundo todo em branco e a opção aqui do meu modelo, então eu não quero colorido. Eu quero que realmente seja uma planta técnica. Então eu vou deixar tudo nessa opção aqui de exibir em modo de linha oculta. Ou seja, ele só vai mostrar as minhas linhas e não vai mostrar nada de texturas e cores. Então isso aqui é um exemplo e eu vou utilizar dessa forma. Mas você poderia preparar a cena da forma como você quisesse. Se fosse uma planta humanizada, você poderia deixar então ela colorida, todas com os blocos ali de mobiliário e tudo mais. Então aqui minha planta baixa técnica já está pronta. Eu vou criar uma cena para essa planta, para essa vista. Então eu vou adicionar, eu vou salvar como novo estilo, porque eu estou mudando todos os parâmetros da cena, e eu vou renomear para planta baixa técnica. Pronto. Então aqui já está alterado. Só que antes ainda de mandar para o layout, a gente precisa salvar o arquivo. Então sempre que você fizer alguma alteração, para que essa alteração funcione no layout, você precisa salvar o SketchUp. Então eu vou vir aqui, arquivo, e vou clicar em salvar. Agora que já salvou, eu vou vir aqui e na opção aqui embaixo, olha, a gente tem essa opção aqui que é enviar para o layout. Você poderia clicar aqui ou também clicar aqui em arquivo e nós temos essa opção de enviar para o layout. É exatamente a mesma coisa. Então eu vou clicar e ele vai abrir o layout. A primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar qual vai ser o tipo de papel utilizado. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com papel A3. Eu vou clicar aqui, então, A3 Paisagem, todo em branco. Aí eu vou clicar e ele já vai abrir a prancha. Então, olha só, nossa prancha já foi aberta aqui. Tem uma questão que eu acabei de perceber. Pode notar que o fundo branco que eu deixei, ele ficou branco, mas não está totalmente branco. A gente consegue ver a diferença entre o branco da nossa prancha e o branco aqui da minha cena. Então, tá dando diferença. Para a gente resolver isso, a gente precisa fazer a alteração no Sketch e depois atualizar essa nossa cena no layout. Então, eu já vou mostrar como você pode fazer esse tipo de coisa. Eu vou voltar lá no Sketch e aqui na minha cena, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse estilo que já vem pronto, porque esse eu tenho certeza que ele vai vir totalmente branco. Eu vou colocar aqui então. Pronto, ele ficou tudo branco ali atrás, mas né, ele também está colorido de novo. Então eu vou vir aqui em editar, na opção aqui eu vou colocar modo de linha oculta, e eu também vou eu vou diminuir um pouco a espessura da minha linha de seção. Eu vou colocar 2, então ela ficou um pouquinho mais fina. Agora eu vou atualizar essa cena, então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou aqui na opção atualizar. Eu vou dar um OK aqui, atualizar a cena, e a cena vai ser atualizada. Não basta eu ir lá no layout, ainda não foi feito essa atualização. Eu preciso então salvar o meu arquivo mais uma vez. Vou vir aqui em arquivo, vou clicar em salvar. Agora que ele salvou, eu vou lá para o layout e a nossa cena ainda também não foi atualizada.
Então, para que ela seja atualizada, você vai selecionar a cena e aí depois que ela já estiver selecionada, você vai vir aqui ao lado na bandeja padrão. Então, aqui na bandeja padrão, a gente tem várias opções. É bem parecido com o Sketch, então a gente também tem uma bandeja padrão. Aqui nós temos o modelo do SketchUp, ele fala qual que é o arquivo, fonte, digamos assim, para essa cena que está selecionada. No caso, esse arquivo aqui, aula 2. Eu vou atualizar esse arquivo, então com essa cena selecionada eu vou clicar nessa opção, que é atualizar. Então eu clico aqui e ele vai carregar. Olha só, então agora ele já atualizou e você consegue perceber que ficou tudo realmente branco ali na parte de trás. Então tá ótimo, é isso mesmo que a gente queria. Agora eu vou mostrar o seguinte, como nós podemos colocar uma escala nesse desenho. Por enquanto ele ainda não tem escala. Para você trabalhar com as escalas aqui no layout é muito simples. Você pode selecionar a sua cena, você vai clicar com o botão direito do mouse e vir aqui nessa opção de escala. Então aqui nas escalas vai aparecer diversas opções. Possivelmente aí no seu computador você vai ter muito mais opção do que no meu. Então no meu eu só tenho aqui as escalas padrão para trabalhar em milímetros. Pode ser que você tenha as escalas para trabalhar com polegadas e pés. Não tem problema, você vai ficar restrito aqui, o que a gente geralmente usa são essas em milímetros. Então eu vou colocar 1 para 100, por exemplo. Então basta eu clicar aqui na escala de 1 para 100 e ele vai carregar e já ajustou a minha planta nessa escala. Então pode perceber que ele cortou um pedaço da planta, mas também não tem problema. Essa caixa aqui, a gente pode ir alterando o tamanho dela. Então olha só, eu vou aumentando a caixa e ele não vai mudando o desenho, ele simplesmente vai aumentando ou diminuindo o tamanho aqui da janela, digamos assim, para o SketchUp, né, para a nossa cena. Então é isso aqui que eu queria. Pronto. Se eu quisesse rotacionar essa cena, eu poderia fazer isso clicando aqui no meio. Então olha só, do lado aqui do centro, a gente tem essa bolinha, a partir da qual eu posso clicar, segurar e girar. Então a gente consegue vir girando aqui. Olha só, eu girei 90 graus. Pronto. Para movimentar a cena, basta clicar e segurar em cima de qualquer ponto da cena que você vai conseguir arrastar ela. Então aqui você já fez já colocou a sua planta baixa em escala. Agora vamos ver como a gente pode cotar esse desenho. Então para cotar, você vai vir aqui nessa opção de dimensões. E olha só, você vai ter, se eu clicar aqui, eu vou ter as dimensões padrão. Então, é simplesmente as dimensões que já vêm carregadas no Sketch. Eu vou clicar aqui, e esse é o estilo de dimensão que ele vai mostrar. E aqui, dentro do layout, vai ser muito mais fácil cotar do que no Sketch. Então, aqui no layout, a gente consegue pegar e cotar a partir de qualquer ponto da nossa linha. Então, fica bem mais prático. Então, essa opção aqui, né, a gente já tem as cotas, e aí você poderia continuar simplesmente cotando dessa forma. Olha só, eu vou fazer aqui 3 cotas. Então tá ok, minhas cotas estão criadas. Vamos entender algumas coisas aqui. Essa minha cota ela está em metros, tá? Então isso daqui é porque o meu desenho também está em metros, então o meu modelo está em metros, a cota vai acabar aparecendo em metros. Para alterar aqui, 0,15, tá vendo que ela ficou fora? Você pode movimentar para redefinir a posição de uma cota. É só clicar aqui 2 vezes e aí a gente clica e segura de forma que eu posso reposicionar essa cota onde eu quiser. Então a gente consegue fazer isso aqui. Bom, vamos entender mais algumas coisas. Nós também temos a opção de criar um texto. Então aqui eu posso clicar e aí eu vou abrir uma caixa de texto. Vou arrastar assim. E posso colocar que aqui vai ser a cozinha. Poderia até colocar que a área é igual a 0,00 metros quadrados, porque eu não lembro qual que é o tamanho aqui. Mas a gente tem essas opções. E você pode editar os textos fazendo assim, ó. Eu posso selecionar o texto
vim aqui no estilo de texto, na bandeja padrão, e aí nós temos as opções. Eu posso mudar o tipo da letra, eu posso mudar se é itálico, negrito e assim por diante, e eu posso mudar também qual que é o tamanho dessa letra. Então tudo isso você faz por esse painel. E ainda dá para a gente ajustar a justificação. Então, por exemplo, se eu quiser centralizar, eu vou alinhar ao centro clicando nessa opção. E aqui a gente tem as opções de colocar qual a posição em relação à vertical do meu texto. Aqui ele está na parte de cima da minha caixa de texto. Eu poderia aqui colocar na parte de baixo ou até colocar aqui ao centro da minha caixa de texto. Então são as opções aqui padrão quando a gente está trabalhando com um texto. Para a gente copiar um texto, por exemplo, eu quero copiar. Você poderia clicar nesse texto e aí ele vai automaticamente, quando você seleciona um objeto, ele vai ficar aqui na opção de mover. Se você clicar em Ctrl, assim como no Sketch, a gente vai mover, só que quando eu seguro aqui nós precisamos segurar. Então eu vou manter o Ctrl segurado, vou clicar e arrastar, e aí eu vou copiar esse objeto para o lado. Então é muito parecido com as funções que nós tínhamos lá no SketchUp. Olha só, então a gente já fez aqui, eu consegui puxar meu texto e também minhas cotas. Para fazer indicação, nós vamos trabalhar com essa opção aqui do rótulo. Então eu poderia clicar aqui e indicar o que eu quero puxar a minha linha de chamada. Então eu vou clicar aqui, clico mais uma vez, clico outra vez e daí ele vai permitir que eu escreva. Então eu vou colocar aqui cascata. Eu poderia clicar aqui, olha só, clicar assim, fazer ela na diagonal, sair para cá e eu posso colocar que isso aqui vai ser pilar pergolado. Então eu consigo fazer essas coisas e daí vai ficar bem prático para você puxar as indicações. Bom, aqui a gente fez isso. Só que então, por exemplo, no dia a dia eu não trabalho com essas cotas. Tá? Esse estilo de cota aqui, ele é muito grande, as letras, a cor da letra não me agrada e tudo mais. A gente pode até mudar a cor da letra, mudar a cor das cotas, mudar o tamanho dessas cotas, fazer tudo, todos esses ajustes. Por exemplo, para mudar o tipo da letra, eu poderia simplesmente vir aqui em estilo do texto, com a cota selecionada e clicar em um outro texto. Olha só, então aqui negrito, ela já ficou em negrito. Aqui eu vou colocar 8 pontos de altura e ela vai ser ajustada automaticamente. Então isso aqui só vai controlar o texto da minha cota. Se eu quiser vir aqui no estilo de dimensão, aí nós conseguimos fazer alguns ajustes referentes às cotas. Então, por exemplo, eu posso ajustar a posição do meu texto, poderia colocar aqui bem no meio da minha linha de dimensão, abaixo e assim por diante. Aqui eu poderia exibir ou ocultar as unidades. Por padrão, as unidades vão aparecer. Então, para todas as minhas cotas, eu tenho aqui esse M de metros. Eu poderia simplesmente clicar aqui e ele vai ocultar essas cotas. As cotas não, a unidade de medida. Então, isso também vai ser bem interessante. Olha só, se você quiser mudar a dimensão das suas cotas, então você pode vir aqui nessa opção, ó, comprimento da cota. Sempre vai ser decimal, a gente não vai trabalhar com arquitetura, engenharia, porque isso aqui vai ser pés e polegadas. Mas se você trabalhar aqui em metros, olha só, a gente tem as opções de centímetros. Então ele vai alterar automaticamente essa cota e agora ela está sendo mostrada em centímetros. Poderia também mudar para milímetros. Bom, e basicamente vão ser essas opções que nós geralmente usamos. As outras opções ali, polegadas, pés e pontos, que para a gente não vai servir. Então, vou deixar, por exemplo, em metros, aqui. E olha só, eu tenho também a opção de ajustar a precisão. Então, aqui ele está com 3 casas depois da vírgula. Eu não quero, então eu vou colocar apenas 2 casas depois da vírgula, que é o que geralmente a gente vai acabar utilizando. Bom, então olha só, a gente fez esses ajustes, só que como que a gente pode ajustar essas setinhas? A nossa cota está com a seta e aqui nós não temos o controle do estilo da seta aqui, da nossa linha de extensão. Nós temos que acessar essa opção, estilo da forma.
Então isso daqui referente às formas que nós temos dentro do layout. Nós temos aqui a opção de seta inicial e seta final. Aqui vai ser o controle, olha só, para eu colocar então, posso mudar para ponto ali e aqui também ponto. E aí eu poderia alterar, aqui, ó, ele ficou com a flechinha ainda aparecendo por causa do 0,15, que tem as duas flechinhas ali. Deixa eu deletar essa cota para não confundir. Aí, agora sim. Olha, então eu tenho os dois pontos ali. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um ponto de tamanho e um ponto também. Então, esses ajustes você consegue fazer. E, por fim, nós podemos redefinir qual é a cor da nossa cota. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai... deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Você vai fazer assim. Então, eu vou selecionar minha cota. Aí, eu tenho que vir aqui nessa opção de traço e clicar para selecionar a cor do traço. Então, aqui eu estou definindo, editando a cor do traço, que no caso são as linhas da cota. Eu vou aqui descer minha roda de cores e deixar mais para o vermelho. E olha só, aqui eu já consegui deixar então na cor que eu queria. Tá mais para o vermelho. Para alterar o texto, eu teria que descer até aqui o estilo de texto, clicar na opção do texto, e aí sim, aqui eu estou editando a cor do meu texto. Então, eu poderia editar ele com qualquer outra cor. Caso eu quisesse copiar aquele vermelho, você pode clicar aqui no conta-gotas, e aí a gente pode... Aí. Calma aí que tinha travado. Aí, agora eu vou clicar aqui no vermelho e foi. Então, agora sim eu alterei e editei ali a aparência da minha cota. Se você faz isso e eu quero replicar esses ajustes para as outras cotas, basta você clicar aqui nessa opção de estilo, que é o conta-gotas, na verdade, que você vai copiar os estilos. Então eu vou clicar aqui, vou clicar nessa cota e vou clicar nessa outra aqui na lateral. E olha só, ela automaticamente foi alterada. Quando você está copiando os estilos de uma cota, e por exemplo, agora eu vou continuar cotando, então o layout ele já entende que você quer continuar usando aquele estilo de cota. Então olha só, as cotas novas já vão sair no estilo que eu criei. Então ele funciona dessa forma e vai, digamos assim, aprendendo conforme você vai desenhando nele. Aqui no texto a gente tem algumas opções também. Poderia mudar a cor, só que olha só, a gente tem aqui a opção de preenchimento. Então, por padrão, ele está branco, só que o preenchimento está desligado. Eu vou mudar a cor, vou deixar aqui em vermelho. E olha só, ele ficou ligado. Agora, eu mudei a cor, dá para entender o que é o preenchimento aqui no nosso texto. Caso eu não queira preenchimento, basta você desselecionar essa opção aqui. Então, eu clico e olha só, agora eu não tenho mais nada preenchendo. Nós temos também essa opção aqui de padrão. Isso aqui seria como se fosse uma achura. Olha só, então a gente pode criar vários tipos de achura. Nós temos aqui diversas opções dentro do layout, tá? Então eu vou tirar isso aqui. E eu também tenho a opção do traço, que daí no caso do texto vai ser simplesmente o contorno do nosso texto. Isso aqui também nós não vamos utilizar. Bom, então basicamente é isso. E olha só, no dia a dia eu tenho um padrão de cotas e de textos que eu utilizo, que eu acho que fica bom aqui no layout. Então, como que a gente pode carregar esse padrão que eu geralmente utilizo? Nós vamos ter que colocar esse nosso padrão aqui no layout. Então, como se fosse uma template. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte. Você vai ter que vir aqui em editar e nós vamos lá na opção de preferências. Então, aqui nas preferências, nós vamos aqui nessa opção de pastas. E daí nós precisamos vir aqui nessas opções dos álbuns. Então, eu vou adicionar a minha template aqui como um álbum do layout. Eu vou clicar aqui nessa pastinha do mais e aí nós vamos selecionar a pasta da aula 9, que é onde eu salvei os arquivos de template que eu passei para você. Então, eu vou vir aqui e selecionar a pasta da aula 9. Vou dar um OK e daí depois eu posso fechar.
Bom, agora se você vier aqui na opção Álbuns, na parte da bandeja padrão, e descer essa lista, vai aqui aparecer essa opção de Template Layout, indicações, textos e cotas. Então, quando você clica aqui, olha só, já apareceu todas as opções que eu geralmente utilizo. O que nós temos aqui? Então, aqui em cima, olha só, eu tenho a opção já configurada do título dos meus desenhos. Então, aqui eu já tenho, por exemplo. Eu tenho também a opção, olha só, de nível em planta baixa. Tenho até nível em corte. Tenho indicação do corte, né? Caso eu queira fazer aqui, montar uma prancha, eu poderia importar uma cena do corte, mostrar a planta baixa, o corte no sketch, e aí eu poderia indicar onde esse corte está passando aqui. Olha só, aqui ele só tem o corte de um lado. Caso você precise jogar ele para cá, então eu vou copiar para cá, e aí você pode segurar o Shift para que ele copie em linha reta. E aí eu vou soltar. Para a gente virar, você pode clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção virar e virar da esquerda para a direita. Aí ele vai espelhar esse objeto aqui. Então é bem fácil de manipular esses elementos. Nós também temos, por exemplo, indicações prontas. Então aqui está pronta. É claro que, olha só, o texto ele é padrão, ele é aleatório para esse nosso projeto. Mas o que acontece aqui é o seguinte, depois que você colocou ele no seu desenho, aí eu vou ter aqui alguma coisa escrita, eu vou colocar alguma indicação. A partir do momento que eu pego o conta-gotas e coloco nesse aqui, as próximas indicações que eu fizer já vão sair no modelo que eu quero. Então eu não vou precisar ficar igualando toda vez as propriedades. Ele vai sair já no padrão correto. Então isso é muito interessante. A mesma coisa vai funcionar para as cotas. Então eu já tenho aqui a minha cota padrão, ela está em centímetros, e daí o que acontece? Se eu vier aqui e fizer uma cota, ele ainda está no padrão de cota que eu tinha criado antes. Mas a partir do momento que eu pego aqui o conta-gotas e coloco a minha cota nesse padrão novo, as próximas cotas já vão ficar conforme o padrão que eu importei da template. Então, fica muito fácil, eu nunca fico criando novamente esses padrões, eu sempre utilizo esses que já estão prontos. Também tem aqui a opção para colocar o nome dos ambientes, então eu poderia usar aqui. E a gente tem até linhas, por exemplo, linhas tracejadas, linha traço-ponto para puxar algum detalhamento e assim por diante. Então isso é bem legal. E aí por fim eu também tenho um padrão aqui de carimbo. Então olha só, eu clico aqui e eu posso já trazer esse meu carimbo para cá. Então o carimbo fica criado e depois, é claro, a gente só precisa editar todas essas informações que eu acabei de colocar. Para indicar vai ser muito simples, você vai clicar 2 vezes onde você quer editar e aí você vai colocar o nome correto. Então aqui planta baixa, aqui por exemplo no carimbo eu poderia clicar aqui e a gente também faria. Então aqui eu colocaria meu nome e faria as alterações necessárias. Então, bastante interessante. Bom, e se eu quiser colocar outra cena aqui dentro dessa minha prancha? Eu posso fazer de 2 formas. A primeira forma é copiando uma cena que já existe. Daí eu vou fazer dessa forma. Olha, eu cliquei para selecionar, eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar aqui para o lado. Então, eu acabei de criar uma cena nova. Mas eu não quero ver a planta baixa novamente. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar aqui a opção Cenas e vou agora pegar planta baixa, pavimento superior. Ele vai carregar e olha aqui, já apareceu então minha planta baixa. Ele já vai estar na escala na 1:100, correta. Então eu poderia verificar isso clicando aqui, olha. Então, no modelo do SketchUp, a minha escala está em 1:100. E aí a gente já tem essa nossa outra planta baixa importada. Olha só, essa daqui, como eu não tinha trocado o estilo, você pode perceber que ela vai aparecer ali com todos os elementos, todas as texturas, tudo certinho. Tá? Então, isso aqui é bem legal. Bom, mas e se eu quisesse fazer uma outra prancha? Para fazer uma outra prancha é muito simples. Você vai abrir aqui essa opção de páginas e eu posso tanto duplicar uma prancha que já existe ou abrir uma nova. Então eu clico aqui para criar uma prancha nova.
e aí eu estou na página 2. Para eu colocar um desenho aqui, eu poderia, da mesma forma, selecionar uma cena aqui, dar um Ctrl C, vir aqui na página 2 e dar um Ctrl V, ou eu posso também fazer da seguinte forma: clico em arquivo, seleciono a opção inserir. E aí eu consigo inserir uma cena de qualquer arquivo. Então eu posso, em um mesmo arquivo do layout, ter cenas de diferentes arquivos. Então isso é bem interessante. Aqui eu vou colocar do mesmo arquivo, então eu vou de novo importar o arquivo da aula 2 e eu vou abrir. Ele vai abrir em uma cena, na última cena que foi salva no arquivo. Então nesse caso aqui é a cena da minha planta baixa. Mas para editar eu poderia clicar aqui com o botão direito do mouse, selecionar essa opção cenas e selecionar qualquer uma das cenas. Então, por exemplo, corte A. E aí ele automaticamente vai atualizar para o corte A. Olha só que legal. Então a gente já tem aqui tudo isso certinho. Não está na escala ainda. Para alterar a escala eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, vou aqui em escala e vou colocar na 1 para 100. Pronto. Então ele já ajustou. Legal. Então é bem fácil trabalhar com o layout. Tem ainda alguns detalhes que eu quero mostrar. É muito comum quando você está trabalhando com o layout para apresentar um projeto que você tenha situações em que você vai ter ali o corte de um ambiente. Então você na verdade vai ter um ambiente com 2 cortes. No entanto, nós vimos nas outras aulas que no SketchUp a gente só consegue visualizar um corte de cada vez. Só que existe uma forma de driblar essa limitação do Sketch. Para fazer isso, nós vamos abrir lá na pasta da aula 9 um arquivo que chama quarto corte duplo. Então você vai abrir esse arquivo. E olha só. Então o que acontece? Nesse arquivo aqui, isso é um cômodo, um ambiente de uma casa. E eu tenho aqui, se a gente ocultar as etiquetas, é um quarto. Então, ele é um quarto, tem umas estantes, alguns mobiliários. E aí vamos supor que eu quero cortar, só que eu quero cortar nesse sentido, ao mesmo tempo que eu corto nesse sentido, para que na verdade eu não esteja visualizando essas duas paredes. Então vamos ver como que é possível fazer isso. Eu vou aqui deixar a laje desligada. Então, meu grupo de laje vai ficar desligado. E eu vou fazer o meu primeiro corte. O primeiro corte vai ser feito normalmente. Então, eu vou clicar aqui no plano de seção e eu vou fazer uma seção nova aqui. Pronto, vai ficar dessa forma. Só que agora para fazer a segunda, então como a gente tinha visto, olha só, se eu simplesmente viesse aqui e fizesse a segunda, eu não vou conseguir manter esses 2 cortes ativos ao mesmo tempo. Então, para resolver esse problema, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no grupo das minhas paredes e eu vou fazer um corte, só que agora um corte dentro desse grupo. Então, eu vou vir aqui e clicar, olha só, para fazer esse corte. Aí eu vou posicionar ele dentro do grupo da parede. Pronto. Então, aqui está feito. Perceba que ali no nosso piso, o corte ainda não está aparecendo. Então, eu vou ter que entrar no grupo do piso e fazer um corte também aqui dentro desse grupo. E aí eu vou tentar alinhar com aquele outro corte ali, ó, da parede. Aí. Então, eu deixei os 2 alinhados. E agora, fora aqui do grupo, eu vou clicar 2 vezes para ativar esse corte que estava fora do grupo. Ou seja, quando você precisa ter 2 cortes ativos, você faz um corte fora do seu grupo e outro corte dentro dos grupos, que aí você vai conseguir manter 2 cortes ativos ao mesmo tempo. Bom, antes da gente exportar para o layout, eu ainda preciso fazer o seguinte. Vou pegar minhas ferramentas de seção e eu vou ocultar os planos de seção. Ainda existem alguns elementos que não estão cortados. Por exemplo, esse painel aqui de MDF e essa porta ainda estão aparecendo. Então a gente vai ocultar. Eu vou selecionar os 2 objetos e eu vou ocultar esses 2 objetos. Aqui ainda tinha televisão, eu vou também ocultar essa televisão. Pronto, agora sim, olha só, eu tenho 2 cortes ao mesmo tempo. Para que eu possa trabalhar
com as escalas no layout, eu necessariamente preciso estar em projeção paralela. Caso contrário, se eu estiver trabalhando com perspectiva, a gente não vai conseguir aplicar uma escala a esse desenho. Então eu vou trocar para projeção paralela e vou pegar as minhas exibições para que eu possa deixar certinho aqui a visualização isométrica. Olha só. Então eu quero essa vista lá no layout. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou agora criar uma cena com base nisso aqui que eu estou vendo. Então eu vou vir aqui e adicionar uma cena nova. Eu vou colocar que vai ser isométrica. Pronto. Então aqui está feito. Eu vou ter que fazer o seguinte agora. Lembra que nós precisamos salvar. Então eu vou salvar esse arquivo como um arquivo novo aqui. Eu vou colocar ele corte duplo. Pronto. E eu vou clicar em salvar. Agora já com esse meu modelo salvo, nós podemos voltar no layout e eu vou inserir esse desenho aqui. Então, como é um arquivo diferente, eu preciso necessariamente vir aqui em arquivo, selecionar a opção inserir e aí procurar por esse arquivo. Então tá aqui na aula 9, corte duplo pronto. Eu vou abrir ele. Olha só, então aqui ele já foi importado. Ele já está aparecendo ali em uma escala. Eu vou colocar aqui na escala 1 para 50. E pode perceber que ele já vai ficar aqui certinho na escala. Poderia ainda pegar e diminuir essa janela, porque eu não preciso dessa janela tão grande assim. Então a gente vai diminuindo por aqui. Olha só então que interessante, a gente consegue fazer isso de uma forma bem rápida, bem prática. Vamos supor que eu quisesse criar um detalhe de algum ponto desse meu ambiente. Então, por exemplo, eu quisesse criar um detalhe aqui desse criado mudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa vista aqui para cima. E aí eu vou, como vai ser um detalhamento, então eu vou colocar numa escala maior. Eu vou colocar aqui 1 para 20. Vamos ver. Aí, ficou bem maior. O que eu quero ver, então, é o criado mudo. Só que olha só, eu quero fazer assim, eu quero deixar um círculo, eu quero que essa minha visualização não seja um retângulo, que ela seja como se fosse um círculo de detalhamento. Ou melhor, ao invés de ser um círculo, que eu poderia simplesmente clicar aqui, ó, círculo, fazer assim e abrir um círculo, eu vou pegar com base na template e pegar essa opção aqui, que é esse retângulo já pronto aqui para o detalhamento, que eu geralmente utilizo ele em detalhamento. Então, olha só, eu vou colocar ele em cima ali da área que eu estou querendo detalhar. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que só apareça o que está dentro desse meu retângulo. Então, para fazer isso, eu preciso selecionar esse objeto e a cena. Então, eu cliquei nos dois, a mesma forma que a gente faz no Sketch. Então eu cliquei nesse, segurei o Shift, cliquei na cena, eu acabei de selecionar os dois. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção de criar máscara de recorte. E olha só o que aconteceu. Então ele automaticamente fez o contorno desse objeto. Eu poderia vir aqui em estilo da forma e ligar o tracejado. Olha só, ele vai ficar tracejado, tracejado não. Ele vai ficar só o traçado contínuo aqui preto, porque ele perdeu aquela informação de traço ponto. Mas se eu trazer o traço ponto para cá, pegar o conta-gotas, clicar aqui, pronto, ele já ficou da forma que eu queria. Então olha só, eu acabei de puxar um detalhamento. Aí é claro, eu poderia marcar esse detalhamento aqui e puxar uma linha, olha só, dessa forma. Essa linha aqui, ela não está certinha, mas eu poderia, com ela feita, vir aqui e fazer uma linha aqui para cá. E olha só, ele já ficaria naquele padrão. Só que se eu quiser só tracejado, eu venho aqui e faço com o conta-gotas. E aí a gente já criou um detalhamento para aquele, né, puxou uma visualização de detalhe daquele pedaço do nosso desenho. Então isso é bem interessante. Bem legal mesmo. E é assim que você vai sempre poder fazer isométrica de ambientes. Então, fazer dois cortes da forma que eu comentei.
um corte fora do grupo, outro corte dentro do grupo. E aí vai dar certo. Bom, chegando aqui no final, então, supondo que você fez tudo, você organizou sua planta, seus desenhos da forma que você precisava. Além disso, antes de concluir, eu só quero mostrar como é que você pode inserir uma foto aqui dentro da prancha, que é uma coisa bem útil também. Então, para inserir uma foto, é da mesma forma, olha, você vai clicar em arquivo e clicar na opção inserir. Aqui ele está mostrando todos os arquivos suportados. Entre esses arquivos estão as fotos. Então vamos supor, eu vou clicar aqui nessa foto e eu vou inserir essa foto aqui no layout. Então é simplesmente clicar em abrir que ela vai abrir aqui. É uma foto, então a gente não consegue controlar escala, mas a gente consegue ajustar o tamanho dela e aí pronto, ela já vai ficar aí na sua prancha. Então é muito fácil montar as pranchas aqui no layout. É bem tranquilo mesmo. E se você tiver modelado tudo certinho no Sketch, então você já vai conseguir extrair as informações da planta baixa, dos cortes e assim por diante. Então isso é bem legal, ajuda bastante. E o layout a gente usa principalmente para fazer uma apresentação de projeto ou fazer projeto de interiores. Ele é uma ferramenta realmente que acelera muito, ele é incrível para fazer os projetos de interiores, porque se você modelar tudo certinho, digamos assim que todo o seu desenho já está pronto, aí você só vai criando as vistas e puxando os detalhamentos, né, as informações na prancha. Então é muito mais rápido do que, por exemplo, fazer tudo no Sketch e depois fazer todo o detalhamento no CAD, que é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo. Então, é claro que vai dar certo, só que acaba demorando muito tempo para chegar no resultado. Então, eu aconselho trabalhar com o layout. Finalizando, como é que a gente pode, então, gerar uma prancha, né, um PDF com base nas pranchas criadas aqui no layout? É simples também. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em arquivo e a gente vai escolher a opção exportar. A gente vai exportar essa prancha em PDF. Então eu vou clicar aqui PDF e aí eu vou escolher onde exportar. Então eu vou colocar aqui prancha layout. E eu vou clicar em salvar. Aqui a gente tem algumas informações. Então, por exemplo, as páginas. Eu vou exportar todas as páginas, ou seja, prancha 1 e 2. A resolução de imagem eu sempre digo para deixar em alta, porque daí sua prancha vai sair com uma resolução maior. Compressão do JPG pode sempre deixar em melhor qualidade, o arquivo vai ficar maior, só que a prancha também vai ficar em maior qualidade. As fotos vão ficar mais bonitas, então melhor deixar sempre nessa opção aqui. E aí eu vou clicar na opção exportar. Ele vai carregar. E aqui as pranchas já vão ser abertas. Então, olha só, eu já tenho os meus desenhos criados no Sketch nas minhas pranchas em PDF. E aí todos os detalhamentos, tudo bonitinho aqui. Então, é muito legal trabalhar com layout. Eu realmente aconselho que você trabalhe com essa ferramenta que ela é complementar ao SketchUp. Essa apresentação do layout realmente foi só uma apresentação. Como eu havia falado, o curso de layout ele é bem mais complexo que isso, mas eu quis mostrar para que você pelo menos possa abrir o layout, entender como ele funciona e colocar, né, os seus desenhos para fazer uma apresentação e tudo mais. Então eu acredito que você, ao menos agora, vai conseguir já começar a trabalhar com esse outro programa. Bom, então deixa eu sair aqui. Essa foi, na verdade, a nossa última aula. Eu vou encerrar por aqui. Eu realmente espero que você tenha aprendido muito nesse curso, que a explicação tenha ficado clara, que o curso realmente vá contribuir com o seu aprendizado, com o seu dia a dia, que você, através dessas ferramentas que você aprendeu, que você realmente consiga usar melhor o seu tempo, ser mais produtivo e fazer modelos cada vez melhores e também, por consequência, projetos cada vez melhores. O Sketch, ele digamos assim, ele é excelente para a gente quando está criando modelos, criando projetos, testando ideias.
Então, realmente é um programa que ajuda demais na parte, né, de modelagem, de projeto, enfim, em vários casos ele vai ser realmente muito útil. Eu agradeço pela confiança, eu agradeço pela atenção e eu também continuo à sua disposição caso você tenha alguma dúvida. Quando quiser, você pode entrar em contato comigo. Eu sempre digo que eu não dou certeza que eu vou responder de imediato, mas tenha certeza que quando eu puder, assim que eu puder, eu vou olhar o e-mail, eu vou olhar o WhatsApp e eu vou tirar a sua dúvida, tentar responder da melhor forma possível. Então, é isso, eu fico à disposição, agradeço muito. O certificado, ele em breve vai estar disponível para você. E a gente se vê por aí, espero ver você também nos próximos cursos. E um grande abraço. Então, obrigado e até mais.